mais um bloco de entrevista. A gente sabe que esse é o momento de retorno à rotina escolar. O assunto é educação, é a volta às aulas. Período de férias passou, que é necessário, né, para que se dê essa pausa, esse respiro nas atividades acadêmicas, mas agora não. Agora é a hora de se readaptar, de voltar à rotina, e nós que temos filhos em idade escolar precisamos e devemos apoiá-los nessa readaptação. Agora, como? Porque tem horas que eu não sei o que eu faço. Vamos conversar com o Cícero Filgueira, que está aqui. Ele que é coordenador pedagógico, vai dar todas as dicas e falar com a gente sobre o assunto. Cícero, seja mais uma vez bem-vindo ao Boletim Gazeta. Como é que a gente pode ajudar nesse processo de readaptação à rotina escolar? Maravilha, muito obrigado pelo convite, sempre um prazer aqui estar com vocês. Então, rotina sempre foi uma grande dificuldade nossa, né, enquanto adultos ainda, né? E quanto estudante no passado. Exatamente, né, exatamente. E rotina é uma coisa que quanto mais cedo a gente aprende, melhor, né? Então, se a gente começa a ensinar a fazer acordos com a criança, é muito importante estimular acordos combinados mesmo. Desde combinados simples, de tipo, se você fizer essas tarefas de casa, como jogar o lixo, depende da idade, né? Não vamos colocar uma criança de 3 anos aí para lavar pratos, né? Mas essas atividades de casa, durante ali o período de transição para as férias, ou até mesmo contínuo, não é? Vai estimulando a criança a ter suas responsabilidades e também estipular rotina. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente é cobrado, às vezes não, né? Nós somos cobrados, né, no futuro, com relação à rotina, não é? Então, a criança que não estipula direito o horário de acordar, o horário de se deitar, não é? Tudo isso aí vai acabar influenciando o desenvolvimento dela no futuro, ou pode até prejudicar no trabalho, né? Ou na faculdade no futuro. Você falou exatamente essa coisa do dormir para acordar cedo, para o corpo descansar, para a cabeça estar boa também para o dia da aula. E tem a questão da tela, né? Quer dizer, o tempo de telas deles, às vezes colocam eles para dormirem mais tarde. E as férias é um pouco isso, né? Ele termina as férias, mas às vezes o corpo ainda não está nesse pique. Vai virando madrugada. Vai virando madrugada, né? Ou pelo menos ficando até mais tarde, né? Então, qual é a ideia? É já suspender a tela pelo menos 1 hora, 2 horas, antes de dormir, para ver se a cabeça consegue repousar com tranquilidade? Essa é uma das saídas, por exemplo? Sim, sempre. Você segurar a tela para ficar ali no telefone e, tipo, vou esperar dar o soninho aqui, bota o telefone aqui de lado para deitar. Isso só vai prolongar o seu tempo ali para iniciar o sono. Porque a tela só prejudica nesse sentido. A luz o tempo todo chegando na sua visão. Então, com férias, sem férias, é importante ter o tempo de parar. Para a tela, até porque isso é questão de saúde, não é? Você tem o controle, até nós adultos, né? Temos o controle sobre o acesso às internets, sobre o acesso às redes, na verdade. Tudo isso aí vai fazer com que a gente tenha um controle melhor sobre a nossa vida e sobre o que a gente está fazendo de escolhas. Essa volta às aulas, ela exige realmente essa readaptação de horários, porque muda tudo, né? A gente estava falando ali do horário de dormir, em casa tem exemplo, né? De ir até 2, 3 horas da manhã. E agora que as aulas recomeçaram e que precisa estar dentro de sala de aula, 7 em ponto. Então, existe toda essa preocupação, é complicado, nas primeiras semanas realmente é mais difícil, mas com um controle dentro de casa é possível lidar bem e conseguir voltar à rotina normal. Agora, além disso, tem o conteúdo que é novo, tem tudo novo está sendo ali abordado num universo que você não está acostumado ainda. Então, além disso, ainda tem a adaptação à rotina de estudos. Sim. Então, como é que a gente consegue principalmente quando muda de segmento, né? Pois é, sai quando você sai... infantil para o Fundamental 1, Fundamental 1. E quem está no ensino médio, que tem ainda a cobrança agora do Enem, de passar no Enem, a preparação. Então, assim, existe ainda uma cobrança muito maior. Então, eu falo como mãe também, até por ser uma dúvida, aproveitando já essa consultoria aqui nesse bate-papo, é difícil você conseguir impor limites e, ao mesmo tempo, colocar ali, deixar ela à vontade para que ela consiga se organizar dentro das suas atividades. Autonomia, Isso. Né? Isso. E é uma reclamação. Mãe, deixa que eu sei como fazer, eu sei estudar, vai dar certo. Mas, ao mesmo tempo, você quer ter esse controle, quer ter realmente o domínio da coisa. Olha, não fica no celular, vai estudar. E aí, dependendo de como é a sua relação com o filho, isso acaba gerando um atrito. Isso, é verdade. Inclusive, como a gente estava falando da rotina,
quando uma rotina é bem estabelecida, obviamente que a gente está falando de ninguém nasce sabendo fazer rotina. A gente aprende a criar rotina, né? Então, esse processo de desenvolvimento da rotina, que é um processo contínuo, um processo lento, permanente. Ou seja, você não vai esperar que uma criança, do nada, já saiba, né, criar, desenvolver uma rotina. É um processo longo que vai se aprofundando. Então, quanto mais a rotina está bem estabelecida nesse processo, melhor para os pais. Por que para os pais é melhor? Porque vai trazer a segurança. O pai não vai ter dúvida, não sei onde é que meu filho está. Isso é péssimo para o pai, né? Vai dar angústia. Então, se eu sei onde é que meu filho está, que horas ele vai estar, horas é que ele vai estar sei lá, no futebol, fazendo um esporte, estar na escola, fazendo um curso de inglês, tudo isso aí vai facilitar para os pais também, vai trazer segurança para os pais. Então, é muito importante justamente isso, esse treinamento da rotina. E muitas vezes os pais têm que entrar dentro desse barco para também aprender rotina, para também se desenvolver dentro desse processo. Não é? É aquela coisa, criança e adolescente aprendem muito pelo exemplo. Muito. E a gente não pode esquecer que a família é fundamental como parceira das escolas no desenvolvimento dos filhos. Vamos falar dessa parceria do outro lado, justamente quem acolhe, né? Que é a escola que vai estar sabendo que está pegando esse aluno de transição de série, como você bem colocou, às vezes a mudança de própria escola, como é que ela também pode dar sua contribuição e até ajudar os pais nesse sentido. Legal. Escola, como princípio, é um local de acolhimento, né? É fundamentalmente de acolhimento, tem que ser de acolhimento. É tanto que quando tem uma catástrofe, onde é que a gente vai? Para a escola. Né? Veja a questão do Rio Grande do Sul, o ano passado. Então, escola é um local de acolhimento e de diálogo. Então, é muito importante essa aproximação dos pais com a escola. Até mesmo para que a escola, a equipe técnica da escola, saiba o que está passando na vida da criança, para que não seja uma surpresa ali para os professores, para a gestão da escola, e que eles consigam sempre ter esse diálogo. Muitas vezes a gente tem a ideia de clientelismo, né, entre as famílias e a escola. Né? Tipo, estou pagando pelo serviço, eu quero que o serviço seja feito. Igual como se fosse consertar um carro. Mas com relação à criança e o desenvolvimento de um ser humano, é muito diferente. Né? A parceria tem que ser um processo junto, né? Caminhando juntinhos na escola. É difícil, não é fácil. E ali a escola tem toda a sua necessidade de contar com o apoio da família, até porque os alunos passam ali uma carga horária que não é o dia inteiro, muitas vezes, e precisa trazem, se né? realmente... Trazem de casa as suas emoções, trazem de casa as suas pressões. Muitas dessas crianças, elas são pressionadas muito por si mesmas, né? Às vezes chega lá, a criança está passando por uma ansiedade enorme, quando vê nem os pais estão super tranquilos ali com a escolha profissional da criança, do adolescente. Mas quando vê, eles mesmos se pressionando demais. Então, esse diálogo, essa abertura, esse acolhimento é muito importante nesse processo. Cícero, obrigada pela sua participação. Esse assunto não esgota aqui, Não não. Ele vai esgota. voltar ao longo do ano, Não, porque com certeza. a gente está em janeiro, está uma beleza essa teoria. Eu quero ver na metade do ano. Ainda mais com essa proibição de celular nas escolas. Isso aí vai dar o que falar. Que aí já está verdade. mexendo ainda mais com a rotina Vai dos colhendo lá alunos. para trazer depois. Né? Pode deixar. Qual a sua dica principal nesse momento? Só para a gente fechar esse bate-papo, deixar essa palavra final com você. Dizer assim, ó, tenta se organizar, fala para o aluno, para o pai que está ouvindo a gente, acompanhando o Boletim Gazeta agora. Maravilha. Então, o que eu recomendo, antes de mais nada, se preparar para voltar para uma rotina. Nunca espere, por exemplo, as aulas vão começar na segunda-feira. Então, no domingo eu acordo meu filho cedo para ele se acostumar. Não, começa um pouquinho antes. Para ele, não precisa necessariamente, vamos começar logo acordando às 6 horas da manhã. Pode ir fazendo esse trabalho aos poucos, né? Indo reduzindo o tempo, controlando o tempo da dormida também, começando a tolher ali. Isso tudo depende muito de acordos, como eu falei, né? Se a criança está ali, faz os acordos com os pais podem até, por exemplo, final de semana você vai escolher o que a gente vai jantar, por exemplo. Isso né? funciona com os mais novos. Com os mais velhos, os acordos têm que ser um pouco diferentes. São diferentes, mas funciona muito com os mais novos. Mas tá certo, tá certo. Obrigada, Cícero. Eu que agradeço. É uma